Yes. Vamos fazer uma oração nesse momento para podermos receber a palavra do Senhor Jesus. Bom Deus, vamos seguir aqui o ímpeto do Teu Espírito Santo para podermos receber todo o Evangelho, a palavra inteira do Senhor segundo a Tua vontade. Que os ouvintes que aqui presentes estão sejam todos tomados pelo Seu Espírito Santo neste momento, porque este, Senhor, é o desejo da Tua alma e esta é a obediência dos Teus servos em nome de Jesus. Amados irmãos, eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Estou eu com uma mensagem esboçada para pregar no culto desta noite no Evangelho de Mateus. Mas o Espírito do Senhor me tomou aqui de assalto e jogou um texto à minha frente, que é esse texto do Apocalipse, capítulo de número 12. Uma poderosa palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12. Vamos saber dentro de instantes por que o Espírito Santo colocou esse texto na minha frente agora e me fez guardar o esboço que está ali preparado para pregar nesta noite. Vamos saber agora todos nós juntos. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel, seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão vira que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que, pela corrente, a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você guarda o mandamento de Deus? Você tem o testemunho de Jesus Cristo? Duas perguntas. Você é um guardião dos mandamentos de Deus? E você é uma testemunha de Jesus Cristo? Isso é importante nós respondermos e sabermos. Porque o texto está nos revelando que então o dragão está irado contra você. E a ira dele é tão gigantesca, tão grandiosa, que o texto está dizendo que ele está fazendo guerra contra os que têm o testemunho de Jesus Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Da perspectiva do diabo, do ponto de vista de Satanás, ele não está levando nada no banho-maria. Ele está armando guerra. Ele sente-se envolvido em uma guerra. Não é uma peleja, não é uma luta, não é uma disputa, não é uma queda de braço. Do ponto de vista de Satanás, ele está em guerra. Ele não está minimizando nada. Ele não está diminuindo a dimensão de nada. Ele não está menosprezando nada. Por que ele não está minimizando coisa nenhuma e não está levando no banho-maria? Porque ele está armado em guerra. Porque Satanás, nesse texto que nós lemos, ele é chamado de a antiga serpente. Ele é chamado de o diabo. O diabo, a antiga serpente, ele já vem em uma luta multimilenar contra Deus. Há milhares e milhares de anos atrás, ele entrou em rebelião contra Deus. Ele armou uma guerra contra Deus. E ele se armou com todas as armas que ele tem para poder lutar contra Deus. Ele não está levando no banho-maria, no mais ou menos, porque desde o dia que ele tomou a decisão de se rebelar contra Deus, ele sabia que teria que se munir de todas as forças, porque senão ele seria derrotado. O que acontece é que a sua primeira batalha no céu, a sua primeira guerra contra Deus, ele perdeu. E desde então, ele vem lutando constantemente contra Deus, e Deus, na mesma guerra, está em luta contra o diabo. Na mesma luta, na mesma guerra. E o diabo, a cada levante, a cada embate, a cada combate, ele vem perdendo terreno. Cada vez que ele se choca contra os poderes do reino de Deus, cada vez que ele se levanta contra a muralha do Espírito Santo, todas as vezes que ele arma o seu exército e avança contra o reino do Senhor, existe um contra-ataque. E neste contra-ataque, ele perde terreno, porque ele se vê forçado a recuar. Ele se vê forçado a voltar atrás. Ele perde adeptos. Ele perde aliados. Ele perde forças. E é uma guerra tão horrível para ele, sangrenta para ele, ruidosa para ele, que é uma queda que vem de lá do sétimo céu,
do sexto céu, do quinto céu, do quarto céu, e isso só vem numa decadência. Ele vem perdendo espaço, vem perdendo terreno, vem perdendo fortaleza, vem perdendo aliados. A Bíblia está nos revelando que existe uma guerra armada de Satanás contra Deus. Está armada a guerra. E é uma guerra multimilenar, desde o dia em que ele resolveu levantar-se contra o Senhor. No primeiro momento, o texto diz para nós que esse dragão tinha uma cauda. E com a sua cauda ele arrastou após si uma terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas são anjos que estavam na eternidade, adorando a Deus. No primeiro momento de guerra que ele armou contra Deus, ele formou um exército, uma hoste celestial, com uma terça parte, 30% dos anjos que Deus criou. E com este exército ele está lutando contra Deus. Deus, com os demais 70%, com as outras 2/3 partes, Deus armou-se contra o diabo. E há uma guerra constante e permanente deste anjo mau contra os anjos de Deus. O texto nos revela que essa guerra armada nos céus, ela é liderada por um arcanjo que também não está brincando, que sabe que a dimensão não é de um combate, não é de uma peleja, não é uma discussão e nem uma disputa, é uma guerra. Houve guerra no céu. O arcanjo Miguel, com as outras 2/3 partes de anjo, com os 70% dos anjos que ficaram fiéis a Deus, também está lutando contra o dragão. E não é uma guerra fácil de se vencer. Por que não é uma guerra fácil de se vencer? Porque eu estou falando de milênios e milênios e milênios. Milhares de anos atrás. Eles estão em guerra constante, permanente, dia e noite. Nenhum deles tem descanso. Nenhum deles pode por um instante pegar a sua espada e colocar na bainha. Nenhum deles pode olhar para o lado. Porque o mínimo do vacilo, o menor descanso, o menor descaso, e um desses anjos pode ser ferido, pode ser tombado em guerra pelos anjos do diabo. Então não descansam. A felicidade é que o texto está nos dizendo que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam, mas o dragão e os seus anjos também batalhavam. E a guerra vem durando, e a guerra vem perdurando, e ele vem caindo desde o último céu. E ele vem caindo, 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º céu. E a guerra agora está travada aqui na atmosfera. A guerra agora está travada aqui no ar. Muito próximo de nós. Muito próximo da Terra. Porque existe um buraco aqui no planeta Terra, que a Bíblia chama de abismo. Existe um poço no planeta Terra, que a Bíblia chama de abismo. E a missão de Miguel com os seus anjos é vencer o diabo ao ponto de trancafiá-lo no abismo, jogá-lo no abismo. E por isso não está sendo fácil, porque o universo é extenso. Vocês conhecem pela astronomia que o universo é extenso, as galáxias são extensas, os mundos são extensos. E esta guerra que começou lá no último céu e que está caindo aqui para o primeiro céu, ela está nos seus últimos instantes. E o diabo vem perdendo. E o diabo vem sendo derrotado. E o diabo tem sido esmagado. E as forças dele estão diminuindo cada vez mais. E à medida que ele está sendo diminuído em forças, a sua ira está aumentando. Seu ódio está aumentando. Sua revolta está aumentando. E eu quero que vocês se apavorem neste momento. Por que se apavorem? Porque o texto nos diz que não se achou mais lugar para o diabo nos céus. Não há mais espaço, porque glórias ao nome de Jesus. Os anjos de Deus tomaram conta de todo o universo, de todo
todas as constelações, de todos os mundos, de todos os planetas, de todas as estrelas, os anjos de Deus tomaram conta do universo. E não há mais espaço para o diabo em lugar nenhum do universo. Nenhum lugar está escrito. Sabe aonde que está escrito o que eu estou te falando? No livro das Revelações. Este é o único livro da Bíblia que revela o que eu estou pregando para você nessa noite. Que uma guerra tem sido armada contra Satanás há milênios. E o arcanjo Miguel está à frente do exército de Deus. E está tomando todos os espaços, todos os lugares que estavam encharcados de demônios, de anjos horríveis. Todos os espaços estão agora dominados pelos exércitos de Deus. E então eles dizem, está escrito aqui na Bíblia, que é para se alegrarem os que habitam nos céus. Versículo de número 12. Alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Alegria no céu. Alegria diante do trono de Deus. Alegria para os espíritos. Alegria para os anjos de Deus. Todos os que habitais nos céus. Mas eu quero que vocês se apavorem, porque o texto inteiro diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Do ponto de vista de Satanás, tudo está perdido, tudo está acabado, tudo está desmoronado, porque ele já vem lutando há milênios para não cair no abismo. Uma coisa que ele não queria era vir para a terra. Uma coisa que ele não desejava era estar próximo dos homens. Justamente porque aqui no planeta Terra, no mundo espiritual, existe um poço chamado abismo. E esse abismo, ele é tão horrível, ele é tão horripilante, tão amedrontador, que um dia Jesus, expulsando demônios, os demônios disseram para Jesus: se nos expulsas, não nos mande para o abismo, porque nem o Satanás quer ir para lá. E o texto está nos revelando que Miguel, arcanjo, está triunfando em glória contra as hostes de Satanás, contra o poder do diabo. Como é que esse anjo e os outros anjos faz isso? A Bíblia diz que é por causa do testemunho de Jesus e dos mandamentos de Deus. É por causa do sangue do Cordeiro. É por causa do nome do Todo-Poderoso que está sentado no trono. Essa batalha que vem se travando nos céus, ela está chegando aos seus instantes finais. Só que antes que ela acabe por completo, antes que ela termine por completo, a Bíblia diz que o diabo cai na terra. E não cai sozinho, porque está escrito: e foi precipitado o grande dragão. Marquem aí, grande dragão. Para aqueles que menosprezam os poderes das trevas, que menosprezam os poderes satânicos, foi precipitado o grande dragão. Grande. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pronto. Veio Satanás, caiu Satanás, se introduz no mundo e não vem sozinho. Todos aqueles anjos que caíram com ele e que vem lutando com ele e que vem despencando com ele de todas as galáxias que existem no mundo, porque eles se espalharam pelo universo depois da queda. Eles foram se esconder nos confins do universo depois que se rebelaram contra Deus. Foram se esconder nas mais últimas galáxias. Mas lá o arcanjo Miguel foi lutar contra eles. E de lá os expulsou. E de lá os tirou. E há milênios está lutando contra eles aqui neste plano terrestre. Há milênios. Mas aí a Bíblia diz que chega um momento
em que Miguel Arcanjo consegue tomar todos os espaços celestes. E agora o diabo tem que atuar na terra, da terra. E quando cai na terra, é o grande dragão que cai com todos os anjos que despencaram com ele desde a primeira rebelião. Apavorem-se com isso. Amedrontem-se com isso. Por que amedrontem-se com isso? Ai dos que habitam na terra, porque desceu a vós o diabo com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Para o diabo é muito pouco tempo que ele tem. Com todos os seus anjos malignos, é pouco tempo que tem. E o texto nos diz: quando o dragão vira que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Quem que ele persegue? Aquela mulher que você viu lá no versículo de número 1. A Bíblia está dizendo para nós aqui: e viu-se um grande sinal no céu. Repitam, grande. Repitam, grande. Grande sinal no céu. Não é um sinal minúsculo. Não é um sinal imperceptível. Não é um sinal insignificante. Do ponto de vista de Deus, um grande sinal no céu. E qual é o grande sinal que existe no céu? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Um grande sinal. Toda essa linguagem é simbólica. Mas você aqui da terra olha para a igreja com menosprezo. Você aqui da terra olha para a igreja com pouco caso, com desdém. E você acha insignificante porque o que é a igreja para você? O que é a igreja olhando do ponto de vista humano? E as pessoas começam a falar: a igreja é isto, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro. Não me engasga, não me desce, não gosto, não eu e coisas assim. E fala da igreja de um jeito assim, sabe, menosprezando a noiva do Cordeiro. Do ponto de vista do Senhor. E é isso que nos importa nessa noite. Do ponto de vista do Senhor, a igreja é uma mulher vestida do sol. É uma mulher que brilha. E brilha para o universo inteiro. É uma mulher que ela possui luz. E essa luz se irradia. Porque há muitos anos atrás, antes de Cristo ser morto, Ele deixou bem claro para nós, os cristãos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras. Há muitos anos atrás Jesus disse isso. Vocês são o sol da terra. Sol. Eu não estou falando sal. Eu estou falando sol da terra. Vocês são a luz do mundo. São vocês que iluminam este planeta. São vocês que iluminam esta sociedade. São vocês que trazem luz para este mundo tenebroso, este mundo de trevas. Vocês estão vestidos de sol. Vocês estão resplandecendo. Vocês estão brilhando. Vocês estão irradiando aos olhos de Deus. Vós sois a luz do mundo. Uma mulher vestida do sol. Uma mulher que tem a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque os passos da igreja, os passos da mulher de Cristo, os passos da cristandade são passos de luz. São passos que iluminam, que também espargem luz. Nós não andamos em trevas, porque nós não somos das trevas. Está escrito no Evangelho de João o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A condenação é essa. Você entregou a sua vida para Jesus. Então você entregou a sua vida para você poder brilhar neste mundo, irmão e irmã. Para
que a sua vida brilhe mesmo, e você vai brilhar mesmo. E fica tranquilo que você vai brilhar tanto que você vai ofuscar o olhar das pessoas que não conseguem enxergar a luz. Fica tranquilo. É para você brilhar mesmo, para você ter testemunho mesmo, para você incomodar mesmo, para as pessoas olharem para você e disserem o que ele tem de diferente, o que ela tem de diferente, para você ser alvo de inveja, para você ser alvo de ciúmes, ser alvo de calúnias, de difamação, de perseguição. É isso mesmo! A luz veio ao mundo. Você é luz no Senhor. Antes erais trevas, agora sois luz no Senhor, diz a palavra de Jesus. É isso aí. Do ponto de vista do Senhor, você é uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e com 12 coroas em sua cabeça. Você reina, amém? Você é rainha. Deus olhando para você, homem, sabe que você é um rei, que você é um príncipe, que você tem um reinado, que você tem sangue nobre. Qual é o sangue nobre que você tem? Aleluia! É o sangue do Cordeiro do Senhor que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Você tem realeza, você pertence à monarquia, você pertence à corte celeste, você faz parte do reino, o reino de Deus e do Cordeiro de Deus. Príncipes e princesas com coroas em suas cabeças, para que vocês aprendam a viver em glória, reinar em glória, triunfar em glória. Quando você toma consciência disso, de que você é a noiva de Cristo, de que você é a igreja de Deus, não dá mais para olhar conforme os outros olham para a igreja com desprezo. Porque existe um povo nessa terra de quem Deus tem ciúmes e por quem Deus zela, com zelo ardente, como disse aqui o nosso irmão Luciano: se passar pelas águas ou se passar pelo fogo, o Senhor está contigo, é por você. Igreja do Senhor, um grande sinal nos céus. Isto é um grande sinal da parte do Senhor para você. Você não está vendo a coroa sobre a sua cabeça, mas Deus te diz: você está coroado há muito tempo, em nome do Senhor Jesus. Coroa de glória, coroa de alegria, coroa do Espírito Santo, coroa da vida. Você está coroado para reinar. Então reina em nome do Senhor. Está tudo bem? Só que aí a Bíblia diz: eu vi outro sinal no céu. Só que esse outro não é grande. Leia aí no versículo 3. E vi outro sinal no céu. Quando fala de você, que é a igreja, a noiva, fala um grande sinal no céu. Mas quando fala do dragão, vi outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, o vermelho, símbolo da guerra, símbolo do ódio para esse dragão. Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Está dizendo: existe oposição para você. Existe um opositor contra você. E este opositor, ele não é brincadeira, porque a forma como ele se apresenta também é aterradora. A forma que esse dragão se apresenta dá medo. Por que dá medo? Porque ele tem 7 cabeças. Pense em um dragão grandioso, com 7 cabeças. E essas 7 cabeças possuem coroas. Ele está coroado. Ele também tem um reino. Ele também tem poderes. Ele também tem forças. E as 7 cabeças representam que ele tem inteligência. Não é um louco. Ele não é um demente. Ele não é um imbecil. Ele é um intelectual. Ele é um estrategista. Ele é um pensador. O Velho Testamento nos diz que ele, comparado com Daniel, é 7 vezes mais sábio do que Daniel.
7 vezes. E Daniel, comparado com os mais sábios da sua época, era 10 vezes mais sábio do que os homens. Agora vocês vejam só. Daniel é 10 vezes mais sábio que os homens. E o demônio, ele é 7 vezes mais sábio do que Daniel. Estrategista, inteligente, meticuloso, detalhista, sórdido, penetrante. Não gasta muitas palavras quando fala. A Bíblia está dizendo que esse grande dragão, ele engana o mundo todo. Quem que ele engana? O mundo todo. Prova disso é que a primeira pessoa com quem ele conversou foi Eva. E não venceu. Eva não suportou a tentação dele. Nem mesmo Davi conseguiu suportar a tentação do diabo. Porque ele não gasta palavras. Ele não faz grandes discursos. Ele incute a dúvida. Ele joga a semente do mal, a semente da incredulidade. Ele fez isso com Jesus, perguntando: você não é o Filho de Deus? Poucas palavras. Tentou Jesus dessa forma, desta maneira. Um grandioso dragão que está em guerra. E contra quem é que ele está em guerra? A Bíblia nos diz aqui, capítulo de número 12, que ele fez uma guerra contra a mulher. Ele não levou em consideração que ela tem um sol em volta dela. Ele não levou em consideração. Ele olhando para a mulher, ele não viu que ela estava com vestida de sol. Não viu que ela estava com a lua debaixo dos seus pés. E ele não viu que ela estava com coroas na cabeça. Sabe por quê? O diabo não está nem aí para as suas qualidades. Satanás não quer nem saber o que você tem. O que você é. Ele é teu inimigo e pronto. É teu inimigo e pronto. A palavra diabo significa caluniador, acusador. Cristo nos disse mentiroso e assassino de homens. A palavra Satanás significa adversário. Aquele que fica na frente para se opor, é o opositor. Ele não está nem aí que você está brilhando. Não se importa com a sua luz. Que você tenha a lua debaixo dos seus pés, não está nem aí se você é inteligente, se é ignorante, se é homem, se é mulher, se você é jovem, se você é velho, se você tem dinheiro, se você está endividado, não está nem aí para as suas qualidades. Ele olha com desdém, com menosprezo, com asco, com nojo, com ira. A Bíblia está dizendo, com ira. É assim que Satanás olha para você, com ira, te odeia, te abomina. O tempo inteiro ele veio lutando lá do céu, batalhando, guerreando, e os demônios aqui embaixo, o tempo inteiro. Mas ele veio caindo, continua caindo, permanece caindo. Chega o último instante em que ele está lutando porque ele não quer vir morar com os homens a quem ele odeia, ele menospreza, ele detesta, ele não gosta. Só que a Bíblia diz que houve uma batalha tão grandiosa, a última grande batalha, a última grande guerra. O texto que vocês leram está aí, na mão de vocês. Está dizendo que houve uma gigantesca batalha e ele foi precipitado na terra. E quando ele caiu, ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. De repente, Satanás se vê jogado na terra. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro prevaleceu. A palavra do testemunho prevaleceu. De repente,
E agora ele se vê lançado na terra. E o que faz ele agora que está lançado na terra? Se você acha que o diabo do céu já preparou esse mundo e está ruim do jeito que está, ele lá da onde ele está, se você já acha que as coisas vão de mal a pior, com 2 guerras mundiais e a terceira vindo por aí, se você acha que já está ruim, com toda a violência social, com todo o estrondo na humanidade, se você acha que está ruim, com ele estando lutando lá, lá no céu, quando cai para a terra, que se vê lançado na terra, fica com muita ira, muito ódio, muito. Você já viu uma pessoa que odeia a outra? O quanto de maldade ela é capaz só porque ela odeia a outra? Aquela expressão de ver as pessoas pelas costas, eu quero te ver pelas costas. Você já viu uma pessoa que realmente odeia a outra? Satanás odeia com grande ira, porque está lançado na terra. E quem é que ele vai perseguir? Está pensando que ele vai perseguir lá o Senado? Ele vai perseguir o Planalto? Ele vai perseguir o órgão das Nações Unidas? Ele não está nem aí para esse pessoal. Porque não foram eles que o trouxeram aqui, que o derrubaram. Não! A Bíblia está dizendo aqui claramente: e perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Perseguiu a mulher. E ele pessoalmente começa a perseguir a mulher. Diz que da sua boca, olha o tamanho da perseguição do diabo contra as pessoas, contra os crentes, contra você. Lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Pronto. Uma vez que ele está na terra, o que ele vai fazer então é abrir a boca dele numa perseguição tão violenta, num ataque tão violento, tão atroz, tão covarde, que vai ser quase impossível escapar. O símbolo está dizendo: da sua boca saiu um rio caudaloso para alcançar a mulher. Jesus nos disse, quando ele estava pregando o Sermão do Monte, o seguinte: dias de angústia são aqueles. Dias horríveis são aqueles. Nenhuma carne se salvaria. Cristo nos disse. Não vamos ignorar as palavras do nosso Senhor. Nenhuma carne se salvaria se aqueles dias não fossem abreviados. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Porque tamanha vai ser a angústia, que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Pensa no poder do diabo agora. Por isso eu disse para vocês: se amedrontem, se apavorem, se arrepiem, fiquem escandalizados. Não estou brincando aqui neste púlpito com vocês. Não estou trazendo para vocês aqui uma ficção de Steven Spielberg. Não é um livro de ficção. Está saindo das revelações de Deus, de que o príncipe das trevas, uma vez no mundo, vai fazer guerra contra a tua vida para te destruir até o último fio de cabelo que você tem. E não há escapatória. Não há para onde fugir. A não ser que você aqui, lendo as Escrituras, receba a revelação de Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Só existe uma maneira, uma forma, um jeito de você não ser atingido por Satanás. Uma maneira, um refúgio, que Deus dê a você 2 grandes asas de águia,
para você poder voar para o deserto e escapar para longe da vista da serpente. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Ouçam a revelação do Espírito Santo. O texto inteiro que vocês lerem do Apocalipse nos diz o seguinte, que Deus envia um anjo do céu para poder marcar na testa os escolhidos do Senhor e colocar em sua testa um sinal para que não lhe seja feito dano algum, para que não sofram dano algum. Isso se traduz espiritualmente assim. O apóstolo Paulo nos escreveu, Deus conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Deus nos diz que nos deu o penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Só há uma forma de você não ser atingido pelo diabo, é você se tornar um homem e uma mulher pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, um homem e uma mulher de Deus. Só assim. É um tempo angustiante que está se aproximando, em que o Espírito Santo vai precisar estar transbordando sim no seu coração, como a irmã Solange falou aqui nesta noite. Você vai precisar do Espírito Santo. Não vai dar para você viver com o Espírito Santo pela metade, como uma testemunha fora de você, alguém que você busca só quando você vem no culto ou quando você ouve uma oração. Não! Quando Satã se levanta contra você, não existe como você vencê-lo. Não há outra alternativa, não tem outro jeito. Você vai ter que ter o Espírito Santo e receber as duas asas de águia para voar, porque as duas asas representam as asas do Espírito, que te leva para o deserto, para te esconder da vista da serpente. Se até o dia de hoje você andou displicentemente, você andou por aí distraidamente, não se importando se você tem ou não o Espírito Santo, se você é ou não batizado no Espírito Santo, se até este momento você ignora o que eu estou falando, a partir deste momento receba a revelação de Deus e fala: Senhor, eu quero ter o Teu Espírito Santo na minha vida, não retira o Teu Espírito Santo da minha vida, Senhor, me enche do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se até o dia de hoje você achou que não faz diferença, não faz falta, não estou nem aí, a partir deste momento, te conserta com o Senhor, implora a misericórdia do Senhor e fala: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, faça de novo, eu quero ser um vaso novo, cheio de glória, cheio de verdade, cheio do Espírito Santo, para louvor do Teu santo nome. Peça a Deus o Espírito Santo. Não há alternativa, não há outra forma, não há outra maneira. Ou você transborda do Espírito Santo para vencer este ataque do diabo contra você, ou então você vai cair em guerra sim, você vai tombar em combate sim, e ele vai espizinhar o teu corpo sim, e ele vai acabar com a tua história sim. Ouça o que diz o Espírito para você neste momento. Mas como é que eu vou me encher do Espírito Santo, irmão Rogério? Eu não sei. Eu não sei como que eu vou fazer. Como que eu vou fazer para me encher do Espírito Santo? Jesus nos disse o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Peça. Peça. Ouça o que o Senhor Jesus está dizendo. Irmãos, eu estou nesse momento aqui fervendo neste púlpito. Estou olhando para vocês aqui com uma vontade de que todos sejam cheios do Espírito Santo. Porque Jesus nos disse o seguinte: pedi, dar-se-vos-á.
abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que busca, encontra. Peça o Espírito Santo para a sua vida. Peça o Espírito Santo para a sua vida. Como você vai ser cheio do Espírito Santo? Peça. Implora. Roga. Suplica. Busca. Bate. Peça ao Senhor. Eu quero ser cheio, Senhor, de teu Espírito, da tua glória. Eu sempre olho para os textos sagrados. E quando eu vou orar ao Senhor, eu falo: Pai do céu, o Senhor está sentado num trono. E diante de ti, Pai, existem 7 tochas que representam os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono de Deus, irmãos, Senhor, abre o entendimento e o coração das pessoas. Diante do trono de Deus, existem 7 lâmpadas, 7 tochas enormes que ardem diante do trono do Senhor. E a Bíblia diz: estes são os 7 Espíritos enviados a toda a terra. E eu fico falando: Pai, como que o teu Espírito pode ser pleno aí no céu? E o Senhor tem tanto do Espírito Santo aí no céu, Pai. E a gente aqui na terra fica mendigando uma gota, fica mendigando uma faísquinha, Senhor. Porque a gente parece que nunca tem o Espírito Santo, nunca sente o Espírito Santo, nunca ouve o Espírito Santo. E enquanto isso, Satanás avança e guerreia e batalha e tem ódio e calunia e persegue e derruba e tenta, e a gente não reage, e a gente não demonstra nenhuma vontade de reagir, e é enganado pelo demônio. No céu tanto do Espírito Santo, e em nós quanto que há do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Deus está dizendo: eu tenho 2 asas de águias para colocar na sua vida, para você começar a triunfar sobre o diabo, vencer as tribulações da existência, vencer os poderes do mal. Mas sem o Espírito Santo não há. Esses dias eu estava lembrando de um hino muito antigo que diz que o meu coração tem anseio de ver sua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Faz chover, Senhor, atende ao teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Faz chover, Senhor. E Deus diz: amém. Eu quero fazer chover. Eu quero dar asas de águia para vocês. Vocês precisam do Espírito Santo para vencerem a tribulação dos últimos dias. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E da mesma forma como lá no céu, o arcanjo Miguel e os anjos batalharam e vieram vencendo ele, desde lá do extremo do universo até chegar aqui, ele também deve ser vencido na sua vida, na sua história e na sua trajetória. Em nome do Senhor Jesus, que se abram os seus olhos, que se abram os seus ouvidos, que se abra o seu coração, para que você nunca mais queira andar um dia da sua vida sem pedir o Espírito Santo. Nunca mais. Pede, seja cheios, não tenha medo, não se atemorize, porque a Bíblia diz que as 2 asas de águia levam a mulher para o deserto, e lá ela é sustentada por tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Dias de glória, ser sustentado em pleno deserto. Você já imaginou um negócio desse? Ser protegido por Deus no meio de uma guerra como essa? O demônio passar por você e não te encontrar. Posso dizer com a ousadia do Espírito Santo que Satanás vai errar o endereço da tua casa por causa do Espírito Santo.
Ele não vai encontrar a sua ficha lá no meio das outras fichas para levantar uma acusação contra você. Estou dizendo pelo Espírito Santo, um poder de Deus vai cair sobre a sua vida, que você vai se tornar invisível aos olhos do demônio. Aonde está que não estou vendo, não estou enxergando? Então somente a sua voz será uma voz de autoridade dizendo: arreda-te, Satanás, em nome do Senhor, e um fogo de Deus pega ele. Uma vida plena do Espírito Santo é o que o Senhor está permitindo para a sua igreja. Sejam vitoriosos sobre o mal. Sejam vitoriosos sobre essa serpente, sobre este dragão. Não caiam nas suas garras, na sua sedução. Lutem com o Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, doutrinas, hinos, revelações, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como você vai ser cheio do Espírito Santo? Eu já falei, orando, mas também cantando os louvores do Senhor. Canta as letras do Senhor, canta os hinos do Senhor, canta os hinos de Sião. Tira a tua harpa lá do salgueiro, onde está dependurada, e louva o nome do Senhor. Troca o teu repertório, aprende os louvores do reino de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio é o desejo do Senhor, pleno do Espírito Santo, pleno, transbordante. Eu amo a Jesus quando ele diz: rios de água viva transbordarão do seu ventre. É esse o desejo de Deus, é muito do Espírito Santo na sua vida. Canta os louvores do Senhor, ore ao teu Deus e adora ao Senhor. Em um culto como esse, irmãos, eu sei que você quer prestar atenção na palavra, mas você pode glorificar também, você pode aplaudir também, você pode engrandecer o nome do Senhor também. Você não precisa se envergonhar com a pessoa que está do seu lado, pensando que ela vai olhar para você e você vai ficar envergonhado, não. Você tem que olhar para o trono do Senhor que está te batizando neste momento com a glória de Deus. É isso aí! Louva e engrandece o nome do Senhor. Adora o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Filhos de Deus, eu sou de um tempo que eu fui ganho para Jesus pela palavra, somente lendo a Bíblia. E veio um desejo ardente de ir para a igreja, só por causa que eu estava lendo a Bíblia. E eu fui para a igreja lendo a Bíblia, até hoje eu estou lendo a Bíblia. E eu sou de um tempo que eu não entendia. Por que eu entrava numa igreja e as pessoas falavam em línguas estranhas? Por que eu entrava numa igreja e havia revelação, havia profecia, havia sapateado, havia avivamento? Eu não entendia. Eu, quando conheci a minha esposa Marinalva, eu conheci essa mulher marchando na igreja, entregando profecias do Senhor. É assim que eu conheci. A irmã Maria se lembra muito bem disto. Não havia um culto de oração na igreja de Tambaracá que a gente não visse aquela igreja lotada, todo mundo de joelho dobrado. A salinha se tornou pequena, foi todo mundo para a igreja para orar também. A autoridade do Senhor. Pastor falando: vamos fechar aqui neste momento as portas e vamos buscar ao Senhor. E todo mundo cheio do Espírito Santo. Eu sou desses dias. Eu sou do tempo em que se fazia o culto evangelístico numa casa e se convidava os 10 vizinhos da direita, os 10 vizinhos da esquerda, e faltava lugar, porque vinham mais de 20 pessoas convidadas, e as pessoas levantavam a sua mão e entregavam a sua vida para Jesus, sem muito esforço, simplesmente porque o Espírito Santo estava na vida dos povos de Deus. E quando você ia conversar com aquela pessoa que estava cheia do Espírito Santo, e você conhecia o testemunho dela, ela já tinha sido bêbada, tinha sido prostituta, ela tinha sido ladrão, tinha sido alguma coisa na vida, e de repente entregou a sua vida nas mãos do Senhor, e houve uma transformação, e agora falava em línguas estranhas e entregava a profecia. Quando cantava na casa do Senhor, ninguém suportava, porque a glória de Deus se manifestava. Eu sou desse tempo em que eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo dentro do ônibus, e de repente uma pessoa dava uma rajada de línguas estranhas dentro do ônibus, e entregava uma profecia dentro do ônibus. Ou andando pela rua, você encontrava com um irmão, e o irmão te entregava uma palavra do Senhor para a sua vida. Sou desse tempo. Cultos cheios do Espírito Santo, irmãos cheios do Espírito Santo, o tempo inteiro, a glória inteira. De que tempo que você é? De que era que você é? De que época que você é? Deus está dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e permaneço o mesmo, sempre. Não mudei.
Se alguma coisa mudou aqui, não fui eu. Mas vós podeis receber as asas do Espírito Santo. Sejam livres para adorar ao Senhor e vencer essa serpente. Amém, meus irmãos? Eu estou crendo que vai haver um grande rebuliço da parte do Senhor, um grande avivamento do Espírito Santo. E por esses dias vocês terão sonhos, visões e revelações. E por esses dias vocês serão tocados pelo Senhor, com um desejo ardente de ouvir a palavra de Deus, um desejo ardente de louvar o nome do Senhor. E vocês vão orar no Espírito Santo e a vida de vocês será totalmente mudada e transbordada. O dom de sabedoria do Senhor vai descer sobre a mente de vocês, e vocês vão saber solucionar os problemas mais difíceis, simplesmente porque o Espírito Santo estará iluminando a vossa mente. Deus colocará a palavra de autoridade nos seus lábios, e quando você falar algo da parte do Senhor, se cumprirá pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Dias de glória estão chegando, asas de águia estão chegando, longe da vista da serpente. Estamos em guerra. E como guerreiros nós devemos vencer. Vamos vencer? Em nome do Senhor, se coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. para sairmos daqui ungidos com o óleo santo do Senhor. Meu Deus, eu não sei o quanto de valor que as pessoas dão, Senhor, ao teu Espírito Santo. Mas a tua plena misericórdia, Senhor, é suficiente para poder dar a cada um aqui com muita plenitude, com muita verdade, Senhor, e com muita graça. Deus, uma coisa nova, Senhor, nós pedimos a Ti para essas vidas. Uma coisa nova eu peço para o Senhor para essas vidas. Uma coisa nova da parte do Senhor. Um toque, Senhor, profundo na alma. Algo, Senhor, que é fruto absoluto do Teu Espírito Santo. Jesus Cristo, que haja assim um frenesi da parte do Senhor, um movimento da parte do Senhor,
para que haja, Senhor, uma intensidade, Senhor, nas orações, uma intensidade no louvor e na adoração, Senhor, Pai, uma intensidade na busca, ó Deus. Jesus Cristo, se o Senhor nos chama na Tua palavra a não nos conformarmos com este mundo e nem com as coisas que no mundo há, não vamos, meu Senhor, então levar em desconsideração esta palavra. Não podemos, Senhor Jesus Cristo, trocar um só passo sem a Tua unção, sem a Tua palavra e sem a Tua presença, ó Pai. Não podemos colocar diante de Ti ídolos para orarem por nós. O que nós colocamos é o fruto da nossa voz, Pai, do nosso coração e do nosso desejo, da nossa necessidade, Pai, de seres humanos que querem vencer, em nome do Senhor Jesus, todas as intempéries e barbáries. Dê o Espírito Santo, Pai, para as pessoas que estão aqui nesta igreja, para as pessoas que estão aqui neste culto, que receberam a Tua palavra e que vão sair em luta contra o mal, na batalha contra o mal, para louvor do Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar.